Olá a todos, meu nome é Ricardo Cavalli, sou professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e hoje nós vamos conversar com vocês um tema extremamente importante, que trata-se das urgências e emergências hipertensivas durante a gravidez. Nós sabemos que os quadros hipertensivos durante a gravidez, classificados em hipertensão crônica com pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia por hipertensão gestacional, representam a principal causa de morte materna no mundo e principalmente no Brasil. Representa a primeira causa de morte fetal. É responsável por elevadas taxas de prematuridade. Além disso, os quadros hipertensivos incidem em aproximadamente 10% das grávidas. Essa causa de morte materna principal é variável de país para país. Há país em que ocupa o segundo lugar, há país em que os quadros hipertensivos ocupam o primeiro lugar. Ainda hoje, há uma impossibilidade prática de predição dos quadros hipertensivos em 100%. Nós temos uma predição clínica que é capaz de identificar grupos de risco, mas não uma predição de 100%. Representa 40 a 50% das internações nas enfermarias de gestação de alto risco. Frente a isso, nós sabemos a importância de se diagnosticar e tratar os quadros de urgência e emergências hipertensivas durante a gestação. Para isso, nós precisamos definir os critérios. Que seriam a urgência e emergência hipertensiva? Seria aquela mulher que já tem um diagnóstico de um quadro hipertensivo, hipertensão crônica com pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional e que passa a apresentar uma urgência. O que seria a urgência? Uma pressão diastólica elevada e ou a presença de alterações visuais, cefaleia, dor abdominal e distúrbio no comportamento. Então seria paciente com um quadro hipertensivo que está apresentando uma iminência de uma crise convulsiva, que são os sintomas, ou que está com uma diastólica elevada. Frente a uma paciente com urgência hipertensiva, o que nós temos que fazer com essa paciente? Essa paciente vai ter que ser referenciada para um sistema de alto risco. Nós temos lá na unidade de internação, pois ela terá que ser internada. Essa gestante vai ter que pedir exames de comprometimento para ver se o quadro hipertensivo está comprometendo os órgãos laboratoriais. Quais órgãos? Função renal, função hepática, TGO, ureia e creatinina. Plaquetas para avaliar se está lesando o sistema de coagulação. Bilirrubinas e DHL para ver se está tendo hemólise. Essa paciente vai ter que ter repouso em DLE e vai ter que ter uma avaliação da vitalidade fetal. E ela provavelmente vai ter que receber medicamentos. Então, uma paciente que chega com uma urgência hipertensiva na unidade de saúde ou mesmo chega numa unidade de referência num centro obstétrico, ela tem que ser internada, pedir exames laboratoriais, avaliar o feto e avaliar essa mãe. E vai ter que ter tratada. Que é a droga de escolha? A hidralazina, que é um hipotensor, para baixar a hipertensão, se a hipertensão for o único componente da crise. Ou o sulfato de magnésio, que é uma droga que causa proteção do sistema nervoso central. E aqui nós vamos ter que usar quando? Quando existe um risco da crise convulsiva, quando existe um risco de acometimento do sistema nervoso central. Nós vamos discutir mais para frente quando é da escolha a hidralazina e quando é da escolha o sulfato de magnésio e seus modos de utilização. Se nós temos uma crise hipertensiva sem sintomas, ou seja, diastólica elevada, e esse valor de diastólica é acima de 100, 110, nós queremos controlar a pressão arterial. Nossa preocupação é o valor da PA. As drogas de escolha são o labetalol, que é utilizado nos Estados Unidos, mas não é liberado no Brasil. A hidralazina, que é uma droga endovenosa, bloqueador de canal de cálcio, que nós vamos discutir com detalhes a dose de utilização. E a nifedipina simples, que também é um bloqueador de canal de cálcio, porém utilizado por via oral. Que nós precisamos de uma droga para urgência hipertensiva. Segurança materno-fetal. Nós precisamos de uma droga de ação rápida. Precisamos de uma droga que possa ser tateada a dose. Por que tateada a dose? Porque nós não queremos abaixar demais essa pressão arterial. Então nós podemos usar doses fracionadas para atingir um valor adequado. Abaixar demais essa pressão arterial pode ser um risco para a hipoperfusão útero-placentária.
E aqui está o esquema de utilização da hidralazina. A hidralazina, ela se apresenta em ampolas de 20 mg que representam 1 ml. Nós vamos diluir até 10 ml e vamos ter uma solução de 9 ml de soro fisiológico, 1 ml de hidralazina. Ou seja, nós vamos ter 10 ml, 20 mg. Nós começamos com 5 mg endovenoso, que representa 2,5 ml em 5 minutos. Avaliamos a PA em 20 minutos. Se reduziu a PA em 20% ou uma diastólica interna de 100, está satisfatório e nós vamos observar. Se não, nós vamos repetir doses de 5 a 10 mg até atingir esse patamar de 100, com uma dose máxima de 40 mg de hidralazina. Ou seja, o objetivo aqui é controlar a pressão arterial para não mantê-la perigosamente alta para essa gestante. Se nós podemos usar também a nifedipina. A nifedipina nós utilizamos 10 mg via oral. Avaliamos a PA em 30 minutos. Se reduziu a PA em 20% ou diastólica em torno de 100, nós vamos observar. Se não controlar a PA, nós vamos repetir 10 mg VO a cada 30 minutos, com uma dose máxima de 30 mg. A nifedipina sublingual, ela tem maior risco de hipotensão, por não ser possível fracionar a dose, dar 10 mg para todas as mulheres e risco de hipotensão. Quando nós comparamos hidralazina com labetalol em um projeto de pesquisa realizado em 2011, quando nós importamos o labetalol, o que nós observamos em relação a PA? Vejam, a hidralazina teve uma queda de 30 milímetros na sistólica e de 30 na diastólica. O labetalol teve uma queda de 24 na sistólica e 24 na diastólica. Além do que, o desvio padrão do labetalol para queda é menor em interpacientes. Ou seja, comparando hidralazina e labetalol, apesar de nós não termos o labetalol no Brasil, a variabilidade em interpacientes do labetalol é menor. Mas a hidralazina ainda é melhor que a nifedipina, porque a nifedipina é a droga com maior variabilidade interpacientes. Então, nós usamos hidralazina, mas sabemos que o labetalol é a melhor droga e a nifedipina simples deve ser contraindicada. Se nós temos crise hipertensiva com sintomas, qual é a nossa preocupação? A prevenção da eclâmpsia. O que é a eclâmpsia? É a crise convulsiva do quadro hipertensivo na gravidez. Quem vai fazer pré-eclâmpsia? As pacientes que têm a pré-eclâmpsia prévia. Qual é a droga que nós vamos utilizar? Sulfato de magnésio. Quando utilizar? Quando nós temos diastólica acima de 120, iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia estabelecida. A crise convulsiva produz acidose lática, piora o estado geral, provoca um insulto hipertensivo agudo e pode levar à morte da paciente. O sulfato de magnésio, quando comparado ao diazepam, quando comparado à fenitoína, tem melhor controle da recorrência da eclâmpsia, além de melhor prognóstico materno-fetal quando comparado à fenitoína e ao diazepam. Como que ele age o sulfato de magnésio? Ele compete do cálcio, impede a liberação de acetilcolina, leva a uma vasodilatação, previne a isquemia cerebral e melhora o fluxo sanguíneo cerebral, que é o principal irritativo cortical. Se você tem uma isquemia cerebral e um irritativo cortical, você tem um risco grande da crise convulsiva acontecer. Então, sulfato de magnésio hoje é a droga recomendada e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como a principal droga para a prevenção da ocorrência da crise convulsiva. O esquema de utilização: 5 gramas endovenoso lentamente por 15 a 20 minutos. A ampola é de 10%. Nós vamos ter na ampola de 10% um volume de 50 ml e uma dose de manutenção de 1 a 3 gramas por 24 horas. Nós utilizamos 2 gramas EV a cada 2 horas por 24 horas. Esse é o esquema de Zuspam endovenoso. 4 gramas EV, dose de ataque, 2 gramas por hora, dose de manutenção. Tem também o esquema de Prichard, que é intramuscular. 4 gramas endovenoso, 5 gramas IEND em cada glúteo. Vantagem do esquema de Prichard: menor risco de intoxicação. Desvantagem: dor devido ao grande volume para injeção no glúteo. Em qualquer esquema, a medicação deve ser mantida por 24 horas após a última crise convulsiva ou por 24 horas após a sua administração no diagnóstico da iminência de eclâmpsia. Comparando o sulfato de magnésio ao diazepam, o sulfato de magnésio para mulheres com eclâmpsia
reduz o risco de morte materna, de recorrência de crise em comparação ao diazepam. A fenitoína, o sulfato, reduz a taxa de risco de recorrência de crise, provavelmente reduz o risco de morte materna e melhora o resultado para o recém-nascido. Portanto, o sulfato de magnésio é a droga de escolha para mulheres com eclâmpsia. E aí nós temos que monitorizar o uso do sulfato de magnésio, porque ele é uma droga, como vocês viram, inibe o influxo de cálcio e pode levar a alterações graves. O nível normal de magnésio na gravidez é 1,5 a 2,5 miligramas por decilitro. O nível terapêutico de 4 a 8. Com 9 a 12 miligramas, você tem a perda do reflexo osteotendíneo. 15 a 17, parada respiratória e muscular. 30 a 35, parada cardíaca. Durante a dose de ataque, nós fazemos 5 gramas endovenoso. Portanto, na dose de ataque, é o risco maior de intoxicação pela droga e as complicações. Portanto, na primeira hora da dose de ataque, nós temos que monitorizar a pressão arterial, o pulso, a frequência respiratória, o reflexo osteotendíneo, a frequência cardíaca fetal e a diurese a cada 5 minutos. E se houver qualquer sinal de intoxicação, como por exemplo a perda do reflexo patelar, nós temos que fazer o gluconato de cálcio a 10% endovenoso para reverter a ação da hipermagnesemia plasmática e o risco de parada cardiorrespiratória. Durante a dose de manutenção, que são as 24 horas de uso, 1 grama por hora, nós vamos monitorizar os mesmos parâmetros a cada 30 minutos. Além disso, essa paciente vai ser internada se ela teve uma urgência hipertensiva e precisou ser tratada, ou com hipotensor, hidralazina nifedipina, para controlar a hipertensão arterial, ou com sulfato de magnésio para a prevenção da eclâmpsia, ela tem que ser internada para um tratamento geral e para a introdução de hipotensores de uso diário. Ela tem que ser submetida a uma avaliação da vitalidade fetal para ver as condições de nutrição e oxigenação desse feto. E nós temos que ter uma estabilização materna para ver a que situação se encontra o quadro, qual o diagnóstico do quadro, qual o prognóstico do quadro. Para isso nós temos que ver o controle dessa pressão arterial, os exames laboratoriais, a vitalidade fetal e os sintomas. Para que nós tenhamos uma noção se esse quadro é grave o suficiente para uma resolução de gravidez ou se nós vamos manter a gravidez. Lembrando o primeiro slide que nós falamos que os quadros hipertensivos são responsáveis por altas taxas de mortalidade materna e fetal. E todo o conhecimento do quadro em si é extremamente importante. Hoje, nós descrevemos a conduta frente ao quadro hipertensivo, urgência e emergência, que significa tratar, internar e estabilizar essa paciente. Ou ela foi atendida numa unidade básica de saúde e deve ser iniciado o tratamento e referenciada, ou ela foi atendida num centro obstétrico de referência terciária, onde ela deve ser internada e tratada. Em ambas as situações, ela deverá permanecer internada para tratamento geral, avaliação da vitalidade fetal, estabilização e discussão de resolução da gravidez. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo.